Então, vamos dar sequência, né, aqui à nossa sessão formativa. Né? Pelo tempo, nós estamos aí iniciando o terceiro bloco. Vou pedir reiterar, né? Reiterar aqui o pedido de paciência por conta da voz. Né? Não está nos melhores dias, deve estar extraordinária. Né? Então, pedir um pouquinho de paciência aos cursistas e vamos lá. Nós estamos no meio, né, da nossa sessão formativa. Temos aí dois blocos ainda pela frente. Tá? Mas vamos segurar, vamos tentar. Então, nós fechamos lá o segundo bloco, falando dos estímulos, e agora nós vamos continuar falando um pouco sobre os estímulos, né? Da importância dos estímulos corretos. Né? Então, e aí nesse slide 23 nós temos uma imagem, né? E aí é só para que a gente possa refletir. Imaginem se vocês, pela primeira vez num lugar como esse, né? Como é que, uma região que vocês não conhecem, né? Como é que vocês vão agir? Aí você é estimulado a agir, a tomar decisões, a planejar. Isso provoca em você novas redes neuronais. É preciso, então, cuidar da estimulação. E por que esse cuidado? Porque os estímulos errados, sobretudo estímulos errados em excesso, podem ter efeitos muito, mas muito negativos no desenvolvimento do sujeito na sua vida adulta. Então, por isso, muitas vezes, né, muitas vezes não sempre, nós precisamos ter muito cuidado, sobretudo com as instituições escolares de educação infantil, porque muitas delas são escolarizantes. E por que, sobretudo, né, as instituições de ensino infantil, né, e privadas? Porque a escola, ela virou negócio. Mais do que algo voltado para preparação para a vida, para o desenvolvimento, né, do sujeito, virou um negócio. E aí materiais didáticos estão sendo fabricados para que a criança aprenda aos 4 anos de idade, por exemplo, a escrever com letra cursiva. Gente, eu sinto muito, mas isso é absurdo. A criança tem 4 anos. A criança tem que, aos 4 anos, saber se movimentar em diferentes espaços, né? Saber se equilibrar sobre uma faixa reta, tem que saber se localizar no espaço, mexer com massinhas, cortar papel, né? Articuladamente com a tesoura. Tem adultos, né? Eu lembro de alguns alunos meus de licenciatura, né? Numa determinada vez que eu coordenei um evento, acho que lá para uns 5, 6 anos, 6 a 10 alunos participaram como monitores e nós precisávamos, por exemplo, colocar filipetas nas pastas, né, de divulgação do evento. E tínhamos que cortar com tesoura. Nossa, foi um sofrimento, né, porque nós tínhamos alguns colegas que não sabiam cortar papel com tesoura. Né, e sem falar que um especificamente não sabia segurar a tesoura, né, quer dizer, um adulto com mais de 20 anos e que não sabe manusear objetos. E isso se aprende lá nos 3, 4 anos de idade. Então, é preciso muita estimulação motora, né, muita estimulação psicomotora e não alfabetização obrigatória aos 4 anos de idade. Tá? Eu não vou adiantar muito agora nesse terceiro bloco, né? Eu vou segurar um pouquinho nesse terceiro bloco no meio para a gente responder algumas perguntas, que o Tiago já sinalizou que nós temos algumas perguntas de vocês. Né? Mas eu quero só aqui fechar o raciocínio sobre essas novas conexões neuronais, né? Para ficar fechadinho aí o raciocínio. Vamos falar um pouco de conexões neurais. Né? E aí eu queria falar rapidamente sobre conexão neural, na verdade, reforçar a importância da estimulação correta para a construção das conexões neurais. Se a estimulação não for feita de forma correta, adequada para a idade do sujeito, há um comprometimento no desenvolvimento das conexões neurais na vida futura do sujeito, certo? E aí nós trazemos um exemplo para vocês, né? E aí eu vou pedir para o pessoal rodar o vídeo, para que fique bem claro como é esse processo da neuroplasticidade, do aprender, do desaprender para o reaprender. Tá? E aí um exemplo de neuroplasticidade, que é o fazer e refazer a estrutura neuronal. E aí vocês estão vendo aí na imagem, né, um senhor com uma bicicleta. Veja,
é um processo andar de bicicleta. Você precisa conhecer a bicicleta, experimentar os detalhes, treinar, cair, aprender a levantar. Você precisa automatizar determinadas ações. Você precisa concretizar a aprendizagem do andar de bicicleta. E o que é concretizar a aprendizagem? É você ter acesso e rapidez, né? Rapidez no acesso aos conhecimentos. Isso é aprendizagem. Você pode passar anos, né? Como eu, décadas, né? Ou décadas, sem andar de bicicleta. Mas se você concretizou aquela aprendizagem, e aí você volta a andar, em poucos minutos, as redes neuronais, elas possibilitarão a conexão neural. Isso lhe dará condições de acessar o conhecimento necessário para andar de bicicleta de novo. Por isso que é importante revisar estudos, para construir novos estudos. Por isso a importância da revisão. Por isso a importância da repetição adequada. Tá? O autor desse vídeo é um engenheiro e ele destaca que conhecimento não é aprendizagem. Isso é importante para que nós possamos pensar sobre a aprendizagem. Ele diz, saber não é a mesma coisa de aprender, de ter aprendido. E conhecer não é significado exato de aprendizagem. O sujeito, por exemplo, ele tem conhecimento sobre andar de bicicleta, mas pela falta da vivência do andar de bicicleta e por se deparar com um novo formato de bicicleta, ele tem que aprender ao andar de bicicleta. Ou seja, você pode, e em outra circunstância, você pode, né, fazendo aí a diferença entre o aprender e o conhecer. Você pode saber todos os mecanismos do andar de bicicleta, mas se você não praticou, se você não experimentou, você não sabe andar de bicicleta. Certo? Tentando falar de outra maneira, né? Acho que não ficou muito claro. Você pode conhecer todas as partes de uma bicicleta, você pode conhecer todo o funcionamento da bicicleta, saber quais são os passos, mas se você não praticou, então isso não significa, de fato, que houve concretização da aprendizagem. Como acho que um outro exemplo que eu dei em uma outra sessão sobre a dança coreografada. Você assiste a uma determinada apresentação de algum artista, né, algum cantor que canta e dança no palco, você pode achar bonito e pode, por conta disso, assistir várias vezes e conhecer, né, aquela coreografia, saber passo por passo. Todos os passos memorizadinhos, cronometradinhos. Mas se eu for lá dançar daquele jeito, aí vai ser uma catástrofe. Então, a falta da vivência, da demonstração, da concretização não efetiva a aprendizagem. Tá? Então, eu vou conseguir demonstrar? Não. Então, eu não aprendi, eu só conheci. Conhecer é uma coisa e concretizar a aprendizagem é outra. A aprendizagem, ela requer demonstração. Por isso que eu insisto tanto, né, quem é meu aluno sabe que eu vivo pedindo para que demonstre. Não, professora, eu sei fazer isso, eu sei como é que faz. Ah, você sabe? Então demonstre. Né? Escreve o relatório de estágio, diz o que fez e o que não fez. E aí eu ponho do lado na correção. Demonstre. É preciso demonstração. E por isso a importância do processo de aprendizagem em espiral. A necessidade de que a gente faça com que haja um processo de complexização da aprendizagem, né? A apropriação cada vez maior, né, de um conhecimento mais complexo. Mas vamos ao vídeo para a gente compreender esse processo de aprender, desaprender e reaprender. Tá? Pode rodar o vídeo. Hey, it's me, Destin. Welcome back to Smarter Every Day. You've heard people say it's just like riding a bike, meaning it's really easy and you can't forget how to do it, right? But I did something. I did something that damaged my mind. It happened on the streets of Amsterdam, and I got really scared, honestly. I can't ride a bike like you can anymore. Before I show you the video of what happened, I need to tell you the backstory. Like many 6-year-olds with a MacGyver mullet, I learned how to ride a bike when I was really young. I had learned a life skill and I was really proud of it. Everything changed though when my friend Barney called me 25 years later. Where I work, the welders are geniuses and they like to play jokes on the engineers.
He had a challenge for me. He had built a special bicycle and he wanted me to try to ride it. He had only changed one thing. When you turn the handlebar to the left, the wheel goes to the right. When you turn it to the right, the wheel goes to the left. I thought this would be easy, so I hopped on the bike ready to demonstrate how quickly I could conquer this. And here he is, ladies and gentlemen, Mr. Destin Sandlin. First attempt riding the bicycle. All right. So the faster I go, the better. Yeah. I couldn't do it. You can see that I'm laughing, but I'm actually really frustrated. In this moment, I had a really deep revelation. My thinking was in a rut. This bike revealed a very deep truth to me. I had the knowledge of how to operate the bike, but I did not have the understanding. Therefore, knowledge is not understanding. Look, I know what you're probably thinking. Destin's probably just an uncoordinated engineer and can't do it. But that's not the case at all. The algorithm that's associated with riding a bike in your brain is just that complicated. Think about it. Downwards force on the pedals, leaning your whole body, pulling and pushing the handlebars, gyroscopic precession in the wheels, every single force is part of this algorithm. And if you change any one part, it affects the entire control system. I do not make definitive statements that often, but I'm telling you right now, you cannot ride this bicycle. You might think you can, but you can't. I know this because I'm often asked to speak at universities and conferences and I take the bike with me. It's always the same. People think they're gonna try some trick or they're just gonna power through it. It doesn't work. Your brain cannot handle this. For instance, this guy, I offered him $200 just to ride this bike 10 feet across the stage. Everybody thought he could do it. No, you didn't understand. You didn't understand. So, this way. Okay. All right, just a second. All right, so, whenever you're ready. Yeah. Wait. No, you have to keep your feet on. Dude, all right, here we go. Just give it. Wait. Like, you gotta start rolling at least. Go. And go. Oh, go! All right, back up. Okay, wait. Keep your feet on the pedal. Go. Go right on. Just keep your feet on the pedals. Handles on. Yeah, come on. All right, one more time. Okay. Once you have a rigid way of thinking in your head, sometimes you cannot change that, even if you want to. So here's what I did. It was a personal challenge. I stayed out here in this driveway and I practiced about 5 minutes every day. My neighbors made fun of me. I had many wrecks, but after 8 months, this happened. One day I couldn't ride the bike and the next day I could. It was like I could feel some kind of pathway in my brain that was now unlocked. It was really weird though. It's like there's this trail in my brain, but if I wasn't paying close enough attention to it, my brain would easily lose that neural path and jump back onto the old road it was more familiar with. Any small distractions at all, like a cell phone ringing in my pocket, would instantly throw my brain back to the old control algorithm and I would wreck. But at least I could ride it. My son is the closest person to me genetically, and he's been riding a normal bike for 3 years. That's over half his life. I wanted to know how long it would take him to learn how to ride a backwards bike, so I told him if he learned how to ride a backwards bike, he could go with me to Australia and meet a real astronaut. Are you gonna give up? No. Go ahead. This is how it starts. Look at this. This is such a big deal. Get up, you got it. Did you see his brain get it? So in how many weeks have we been doing this? 2 weeks? In 2 weeks, he did something that took me 8 months to do, which demonstrates that a child has more neuroplasticity, am I even saying that right, than an adult. It's clear from this experiment that children have a much more plastic brain than adults. That's why the best time to learn a language is when you're a young child. All right, today's bike log. I can ride smooth, I can ride fast. I'm thinking the experiment is over. Okay, now I'm in Amsterdam, a city that has more bicycles than people. The question is, can I ride a normal bike now? I mean, I've spent all this time unlearning how to ride a bike. If I go back and try to ride a normal one, will my brain mess up? So I've tweeted a Smarter Everyday meetup, if you will, and I'm gonna see if somebody brings a bicycle and I'm gonna try to ride a normal bike. It's backwards. This was one of the most frustrating moments of my life. I had ridden a normal bike since I was 6, but in this moment, I couldn't do it anymore. I had set out to prove that I could free my brain from a cognitive bias. But at this point, I'm pretty sure that all I proved is that I could only redesignate that bias. So what you're not seeing
is just a group of people here looking at me, looking at the strange American that can't ride a bike because they think I'm dumb. But I'm actually 2 levels deep into this because I've learned and unlearned. All right. After 20 minutes of making a fool out of myself, suddenly my brain clicked back into the old algorithm. I can't explain it, but it happened in a very specific moment. I got it. I'm back. Oh, it clicked. Hold it, it clicked. I got it. Okay, there it is. There was the moment. Okay, I can ride a bike. I tried to explain this to the people around me, and they just didn't get it. They thought I was faking the previous 20 minutes, and I couldn't get anybody to believe me. That looked like I faked that, didn't it? Yeah. Just a You face. think I'm faking. You don't believe me. That's so weird. You were like, la la la, and it's full. You think I'm lying, don't you? Yeah, I do. I'm not lying. I felt like the only person on the planet who had ever unlearned how to ride a bike, and I couldn't articulate it to anyone because everybody just knew that you can't forget how to ride a bike. So I learned 3 things from this experiment. I learned that welders are often smarter than engineers. I learned that knowledge does not equal understanding. And I learned that truth is truth, no matter what I think about it. So be very careful how you interpret things because you're looking at the world with a bias, whether you think you are or not. I'm Destin. You're getting smarter every day. Have a good one. Okay, if you want to support Smarter Every Day, you can download a free audiobook at audible.com/smarter. I recommend Commander Hadfield's book, which is An Astronaut's Guide to Life on Earth. I read it. It was awesome. If you think about it, I had to learn how to ride a different kind of bicycle, and my son did as well. But Commander Hadfield had to learn how to ride a different spaceship. Not only that, but a different type of space station. He was on Mir and the International Space Station. Anyway, if you're interested in supporting Smarter Every Day, audible.com/smarter, An Astronaut's Guide to Life on Earth. I'm Destin, getting smarter every day. Have a good one. Everything's wrong. Instinct reaction's wrong. Why don't you ride it? You just build it? I can't ride it. I just build it. Viram só? Viram o que ele disse no vídeo? O filho dele, criança, aprendeu em 2 semanas a andar de bicicleta. Quando ele, adulto, levou 8 meses. 2 semanas para 8 meses tem muita diferença, né? E essa diferença, ela se dá por conta da neuroplasticidade. A neuroplasticidade, ela é muito maior na criança. E nós não podemos fazer com que essa neuroplasticidade da criança ela se perca ao longo da história da vida da criança. Então, é preciso que a gente alimente essa neuroplasticidade. Por isso que, antes de trabalharmos os conhecimentos com os alunos, né, de maneira espiral, com a articulação, né, de diferentes experiências didáticas, é importante que a gente leve em consideração os conhecimentos que os alunos já têm. E aí trabalhar esses conhecimentos, né, de forma aprofundada, sobretudo por meio de projetos, para a criança praticar, executar, concretizar, demonstrar. Então, nós temos aí no vídeo, né, o engenheiro, criador da bicicleta, né, para a promoção dessa experiência, ele precisou de 8 meses, né, nesse processo de desaprender e reaprender a andar de bicicleta. 8 meses de repetição, 8 meses de constância para aprender. E vocês viram o quanto é importante errar? Muitas vezes é importante errar muito para poder acertar. O erro faz parte do processo de construção do conhecimento. E isso é importante para a gente pensar nas nossas escolas hoje. Porque nossas escolas hoje, o que é que ela faz? O que é que elas fazem com o erro? As escolas condenam o erro, não trabalham o erro como objeto de aprendizagem, como objeto de desenvolvimento. A valorização é em cima do acerto. Então, acertou? Ótimo. Errou? Fora. Então, é preciso considerar o erro. Para quê? Para desfazer o raciocínio que levou àquele erro, para que o sujeito compreenda qual foi o percurso que ele seguiu e para que ele tenha condições de traçar um outro conhecimento, para que ele chegue no acerto. E ele vai fazer isso com o apoio do professor, atingindo aí a compreensão do todo. Então, é um processo, aí sim é um processo de construção de aprendizagem. Tá? Mas nós temos perguntas, não é? E são 5 perguntas. Como nós temos 5 perguntas,
Eu vou parar aqui nesse slide 25 e eu vou responder as perguntas para que elas fiquem, né, certinhas agora no nosso terceiro bloco. E depois das perguntas, nós vamos falar sobre como a informação entra no cérebro. Tá? Então, vamos às perguntas. Bom, eu voltei com as perguntas que vocês enviaram. Temos 5 perguntas ao todo. A primeira pergunta diz: é mesmo muito interessante saber sobre como funciona o cérebro, mas é muita coisa. E mais outra coisa que devemos, como professores, estudar para conhecer de modo geral como nossos alunos podem aprender melhor. Mas isso de modo geral. Fico me perguntando como pensar nos alunos que têm, por exemplo, dislexia. Bom, na verdade, a pergunta é como fica a situação do dislexo, não é isso? Veja, se nós estamos falando em processo de ensino-aprendizagem, nós estamos falando em escola, de processos escolares. Veja só, o nosso cérebro humano, né, ele foi criado para nos dar condições de sobrevivência. Como eu já disse, ele não foi feito para a escola, a não ser para que possamos sobreviver na escola e à escola, né? Enfim, nosso cérebro não foi feito para a escola, para a escolarização, ele não foi feito para ser escolarizado. Ele não foi feito para leitura e escrita. Nós fomos estruturados para a linguagem, para as linguagens, mas não para a leitura e escrita. O que nós fazemos é encontrar meios de ler, fazendo as devidas conexões neurais para que tenhamos condições de fazermos leitura. A neuroplasticidade, ela nos dá essa habilidade, a habilidade de ler. A habilidade de ler, portanto, ela é desenvolvida. Nós não nascemos com ela. É uma habilidade a ser desenvolvida. A dislexia é o quê? Como nós vimos aqui já na sessão formativa sobre inclusão e educação especial. Nós, que não temos dislexia, temos uma forma de ler. O dislexo tem uma outra forma de ler e, consequentemente, de escrever. O psicopedagogo vai trabalhar com a criança, né, com a adolescente, essa outra maneira de ler, essa outra maneira de escrever. Então, estimulação com leitura intensiva, em voz alta, por exemplo, contribui muito. É preciso encontrar a maneira correta do cérebro do aluno entender a leitura e a escrita. O dislexo, ele não tem um problema cerebral, ele tem uma forma diferente de ler e escrever. Então, o trabalho do psicopedagogo aí é de extrema valia para encontrar essa melhor forma de trabalhar com essa outra maneira de ler e escrever do dislexo. E a segunda pergunta? A segunda pergunta. A neurociência pode nos ajudar a entender melhor o funcionamento do cérebro e, logo, a aprendizagem de uma criança com deficiência intelectual? Pergunto isso porque nem imagino como lidar com uma criança que tem essa condição. Vocês vejam como é instigante o atendimento, né, a essas crianças com necessidades específicas. Nós vimos nos nossos encontros presenciais o quanto essa questão está presente, né? E aí, para a gente pensar, né, como é que o cérebro de uma criança com essa deficiência funciona. A comunicação entre uma área e outra do cérebro, nesses casos, ela é deficitária. Se a deficiência ela é leve, né, a criança ela consegue ser funcional. Quando não é leve, aí é preciso trabalhar em prol da autonomia da criança, ou seja, que ela consiga se virar sem os seus cuidadores, que ela tenha um mínimo de autonomia, né, para que ela desenvolva um mínimo de funcionalidade. É possível encontrarmos crianças que só chegam ao nível, né, de escolarização do ensino fundamental 2. Ela não consegue avançar ao nível esperado, por exemplo, para um adolescente de ensino médio. Ela não consegue. E aí o que nós temos que fazer? Temos que ensiná-las a ter autonomia para sobreviver na vida.
temos que estimular as estruturas neuronais para produzir sinapses. Quanto mais estimulação, mais sinapses. Então, é preciso trabalhar pela autonomia do aluno, porque isso vai mudar a sua estrutura cerebral. Ele vai conseguir, assim, se alfabetizar, ter um emprego funcional. Agora, é preciso investimento. Investimento pesado, constante, em estimulação correta. Isso para cada sujeito, para cada situação. Tá? Terceira pergunta. A terceira pergunta. Pensar em estimular o cérebro envolve levar os alunos a estudar de formas variadas. Para isso, precisamos que a escola e a sala de aula sejam acolhedoras. Não é isso? Cuidar do ambiente é algo a ser considerado à luz da neurociência? O ambiente onde a aprendizagem ocorre. O ambiente, né, a ambientação, reflete, sim, na aprendizagem, faz muita diferença na aprendizagem. Ela não deve ser múltipla, extremamente diversificada, porque, às vezes, se não tomarmos cuidado, essa ambientação ela pode perder o seu sentido e pode se tornar até hostil. Então, a criança, ela não precisa de hostilização, ela precisa de estimulação e não de hostilização visual. O aprendizado do aluno precisa ter significado para ser coerente, precisa ter constância e se tem que ter significado e coerência, a organização do espaço para promover estimulação visual, ela não pode ser uma poluição visual, porque vai perder a coerência, vai perder o significado. E o ambiente, em termos de estimulação que nós construímos, que nós decoramos, preparamos, nesse ambiente vai ser importante considerar também outros aspectos, que educadores intelectuais de educação, desde o século XVIII, XIX, já discutiam em termos de organização da escola. É preciso cuidar, por exemplo, do espaço físico em termos de aeração, né, de espacialidade. Então, é preciso que o ambiente seja arejado, o cérebro precisa de oxigenação. E é preciso que haja espaço suficiente para que a criança se movimente, né, numa sala de aula, no momento em que ele entra, né, senta e fica lá 4 horas escutando o professor falar, aí depois ele levanta e vai embora. Não, porque ele não pode se virar, porque se ele se virar, às vezes já é considerado indisciplina, volte, preste atenção, se concentre. Não, isso não funciona para a criança, não é ficar parada. Não funciona. Então, uma sala de aula é pensada para 20 alunos, para 25, para 30. Então, vamos pensar num espaço adequado para que cada uma dessas crianças tenha movimentos livres, né, dentro de um espaço mínimo. Então, é preciso possibilitar movimento aos alunos, né? E se os alunos estão em movimento, esses alunos precisam de hidratação. Então, é preciso que esse ambiente também tenha água. Então, o ambiente influencia? Sim. Influencia a aprendizagem? Sim. E sobretudo, né, numa sala de aula para crianças pequenas. Ela precisa ser, por exemplo, alfabetizadora. Ah, Crislane, mas você disse que não tem que ter alfabetização nos 2, 3, 4 anos de idade. Exatamente, não tem que ser alfabetizante a sala de aula. O ambiente tem que ser alfabetizador e não alfabetizante. O ambiente escolarizante, alfabetizante, é outra coisa. O alfabetizador, não. Então, a sala ela precisa ser alfabetizadora. As crianças têm que ter contato com diferentes formatos, com letras, com outros símbolos, com blocos, né, geométricos. Ele precisa saber que naquele ambiente ele pode encontrar diferentes objetos e tem que aprender a procurar. Aprender a procurar é algo que desenvolvemos na educação infantil. E isso vai fazer com que ele desenvolva minimamente, comece a desenvolver minimamente o senso de pesquisa. Então, aprender a procurar. Aí o menino não aprende a procurar, o que é que acontece? Ele chega lá nos anos finais do ensino fundamental sem saber procurar. Por isso que quando ele vai ter que responder um simples atividades, né, chamadas às vezes de exercício ou um estudo dirigido, ele pega o livro didático, chega para o professor e pergunta: professor, onde é que está a resposta? Está daqui até aqui? Porque ele não sabe procurar. E aí o professor diz: procure. Mas ele não sabe procurar,
Porque procurar é um aprendizado que se desenvolve desde lá dos anos iniciais do ensino fundamental. E uma escola, uma sala de aula alfabetizadora, não alfabetizante, alfabetizadora, ela possibilita ao aluno o desenvolvimento da capacidade de procurar. Tá? E aí, às vezes a gente fala de dificuldades que o aluno tem lá no 7º, 8º, 9º ano do ensino fundamental e fica se questionando o que foi que esse menino aprendeu, o que foi que ele estudou nos anos iniciais do ensino fundamental. Às vezes tem um problema lá nos anos iniciais do ensino fundamental. Qual é o problema? A estimulação errada. E às vezes em excesso. Qual é o exemplo maior de estimulação errada em excesso? É o forçar a alfabetização aos 3 anos de idade. Isso é estimulação errada. E aí o pai, a mãe, o cuidador, também fica surpreso. Nossa, meu filho sabia, com 3, 4 anos de idade, já fazia a desgraça toda no mundo, dominava tudo, fazia tudo, sabia até ler e escrever. E o que é que está acontecendo agora com esse menino com 10, 11, 12 anos que não está conseguindo acompanhar o que deveria estar acompanhando para o nível de ensino dele? Vai ver lá o que foi que aconteceu. Lá no início, né, da infância, o que foi que aconteceu nos 3, 4 anos de idade? Excesso de estimulação incorreta. Era para desenvolver uma coisa e obrigar o menino a desenvolver outra. Outra para a qual ele não estava preparado neurobiologicamente. Tem mais perguntas? Quarta, né? São 5 perguntas, vamos à quarta. A nossa quarta pergunta. Às vezes, dizemos que os alunos devem conhecer as coisas, saber das coisas, aprender outras tantas, mas falamos como se fossem sinônimos. Mas, ao que me parece, agora com os estudos dessa sessão, é que conhecer, saber, aprender não são a mesma coisa. A professora poderia falar um pouco sobre isso? Eu penso aí que com os slides aí do engenheiro com a bicicleta, né, o aprender, o desaprender, o reaprender, está dentro desse processo, né, de aprender e conhecer. Quando você explica o que você faz, né, demonstra o que você sabe, você está demonstrando que aprendeu. Aprender é demonstração. Só pode dizer que o sujeito aprendeu se ele consegue explicar e fazer. Repito, né? Eu sei quais são os passos que tem que dar lá na coreografia da Beyoncé. Mas eu não pratiquei, eu não executei. Então, eu não desenvolvi as redes neuronais suficientes para desenvolver uma conexão neural suficiente para sustentar, né, a demonstração daquilo ali. Então, eu conheço a coreografia, mas eu não aprendi. Para que eu aprenda, eu tenho que explicar e demonstrar. Então, a importância das atividades práticas em sala de aula, né, é muito importante. Tem que ter atividade de cunho prático em sala de aula, para que o aluno se aproprie, explique e demonstre o que aprendeu. Vamos à última, quinta pergunta. E a nossa quinta pergunta. Em quase todas as sessões formativas do nosso curso, a professora fala da importância de diversificarmos as nossas práticas docentes para atingirmos a todos os alunos. Mas tem alunos que parecem que não são atingidos por nada. Quando penso sobre alguns casos específicos, vejo que o problema não está nas minhas práticas. Parecem ser fatores externos. Não sei se problemas familiares ou até nutricionais. Já que temos alunos que vão à escola claramente por causa da merenda. Isso é um complicador, não é? A alimentação falha pode provocar, por exemplo, problemas na aprendizagem? Veja, o cérebro precisa de proteína para fazer as redes neuronais e produzir sinapses. Se o aluno está com fome, ele vai pensar em quê? Em comer. Né? Quando você está com fome, você pensa em quê? Em dançar na chuva? Não, você pensa em comer. Então, o déficit nutritivo faz toda a diferença. E aí, como a pergunta da outra colega, né? No ambiente escolar, ele tem que ter o quê? Tem que ter espaço, oxigenação, água. E o cérebro, né, precisa também que o sujeito esteja alimentado, assim como o sono, assim como o descanso, né, para estudar e aprender,
veja só, estudar e aprender, para isso, a criança e o adolescente, eles precisam estar alimentados e descansados. Ele precisa comer proteína, o cérebro precisa de proteína, tá? E de descanso, né? Além de oxigenação, de água e de movimento para a consolidação da memória, né? Consolidação do conhecimento, consolidação da aprendizagem. Certo? Isso. Então, a alimentação interfere muito. Tá? Então, terminando aí as 5 perguntas, podemos seguir aqui. Né? Como a informação entra no cérebro? Atenção aos processos de estimulação. Certo? É só isso que eu quero dizer. Atenção aos processos de estimulação. Cuidado, muito cuidado com os processos de estimulação, em termos quantitativos e qualitativos. É preciso muita estimulação, mas tem o lado qualitativo. Então, é preciso, atenção, há muita estimulação, mas estimulação correta. E correta significa adequada à faixa etária. Do contrário, o resultado será muito desagradável, certo? E aí nós temos mais adiante, poderíamos até ter segurado a pergunta da colega, né, sobre o ambiente, mas foi bom ter respondido, porque já adianta aqui, né, esse slide 27. Né? Vejam, nesse slide nós temos algumas imagens, né, e são 3 ambientes com criança, e são ambientes de atividades. Né? A gente tem em uma das imagens a visita, né, das crianças a um sítio, demonstrando a experiência com horta, na qual a criança pode fazer, tocar, experimentar, exercitar seus sentidos, né, e eles vão ser trabalhados à vontade. E nós vamos ver aí na outra imagem, né, a imagem de crianças pequenas, né, de uma instituição pública lá de Blumenau, Santa Catarina. É um Centro Municipal de Educação Infantil. Vejam como o ambiente é estimulador. Tem espaço, né? As crianças têm possibilidade de movimento, né? Tem contato com materiais, né? De diferentes cores, de diferentes formatos, de diferentes texturas. E nós temos aqui, né, uma outra imagem do CEMEI. CEMEI é um CEMEI localizado em Natal, né? Também uma escola pública, e vejam como ele é colorido, como ele é espaçoso. E vejam um outro aspecto, a questão da segurança do espaço. Você vai ver que o menino aí, ele não vai cair, não vai ter um traumatismo craniano, né? Não vai... Não, né? Porque o menino, ele vai cair, mas não vai se machucar. Ele vai cair porque cair, ele precisa cair para aprender a levantar. Né? Agora, esse espaço, ele precisa proporcionar a estimulação correta e dentro de um circuito de segurança para a criança. Então, é preciso pensar, planejar, cuidar e executar, de fato, um projeto de espacialidade adequada para a formação dos sujeitos. Certo? Então, vejam, isso aí é resposta para aquela pergunta do slide anterior. Como é que a informação ela entra no cérebro? Ela entra por meio da estimulação. E a estimulação, nós somos estimulados por meio do quê? Por meio dos nossos sentidos. Então, vamos falar sobre as experiências sensoriais, né? Informações sensoriais, áreas sensoriais. O professor precisa estimular muito, além da audição e da visão. Por isso é preciso experimentação, para que o aluno busque, procure e encontre. Né? Encontre no seu cérebro, né, um repertório de informações, né, e venha consolidar cada vez mais novas aprendizagens. E aí, nesse processo de aprendizagem, o cérebro vai buscar, diante de novas informações, ele vai buscar no cérebro, lá no seu repertório de informações, algo para relacionar e construir um novo conhecimento. E aí a gente pode pensar, por exemplo, nesse caso, vamos pensar a disciplina de História. Né? Como é que eu vou trabalhar na disciplina de História a partir dos sentidos dos alunos? Ensino de História, o menino tem que ler. Sinto muito. Ele pode fazer outras coisas, sim. Claro, ele não vai fazer milhares de coisas numa mesma aula. Mas nós temos
o quê? Um ano letivo. 200 dias letivos. Nós temos ali momentos em que essa estimulação sensorial ela pode ocorrer. Ora, se nós trabalhamos por meio, por exemplo, da técnica de dramatização, que envolve movimentos, sensações, a construção do cenário que vai provocar no aluno, né, a experimentação sensorial, inclusive do olfato, né, do tato. Eu duvido, por exemplo, que algum de vocês, né, algum de nós, tenhamos ou elaborado e executado ou praticado como aluno alguma experiência nesse formato e que tenha esquecido. Não esqueceu. Por quê? Porque você foi lá e praticou. E se você praticou, se você executou, você construiu um repertório de experiências, um repertório de informações. Você contribuiu para que o aluno construa um repertório de informações que é base necessária para a construção de novas aprendizagens, certo? E, nesse sentido, a gente fala também de somestesia. E quando falamos de somestesia, falamos de sensações como cócegas, coceira, dor, sensibilidade térmica, e falamos de propriocepção. O que é isso? É consciência corporal. Vocês conhecem algum adulto que não tem consciência corporal? Eu conheço, né? E vejo muita gente, né? Acho que semana passada fui fazer um exame numa clínica e eu já estava incomodada com um rapaz no meio, né? E eu digo, se ele não sentar em 2 minutos, eu vou lá pedir licença e dar a cadeira para ele sentar, porque ele vai derrubar alguém. Então, ele ficava no meio do salão e ele não tinha, parece que, noção dos movimentos que ele fazia. Então, ele ficava em pé no meio da clínica e ele dava voltas, virava para trás, virava para frente e não olhava para trás, até que passou uma senhora e ele quase derruba a senhora, né, com a bolsa que estava do lado, porque na hora que virava, ele soltava a bolsa e derrubava quem estava do lado. Ainda bem que ele parou, sentou. Ou seja, ele não tinha consciência do corpo dele, do espaço em que ele estava, do espaço que ele estava ocupando, os limites do movimento dele no meio daquele ambiente. Ele não estava sozinho. Então, o tempo que eu fiquei lá, meia hora que eu fiquei, aguardando, no setor lá específico, ele quase derrubou umas 10 pessoas. Então, consciência corporal, isso é algo que se desenvolve na educação infantil. Isso está no plano da somestesia, certo? Mas vamos adiante. Outro aspecto a considerarmos, o neurônio espelho. Nós não podemos falar em neurociência sem falarmos em neurônio espelho. Por quê? Porque ele é uma área do cérebro, E o neurônio espelho, ele é ativado somente pela observação do que alguém fala. O maior exemplo disso, bocejo. A não ser que você não seja uma pessoa empática. Porque se você não é uma pessoa empática e você está diante de uma pessoa que boceja, né? Se você é uma pessoa empática, diante de uma pessoa que boceja, o que é que você faz mesmo sem você querer? Você também boceja. Isso é a ativação do neurônio espelho. Através da observação, aprendemos involuntariamente. Ou seja, mesmo que o sujeito não queira, eu não quero aprender isso. Não quero bocejar, não estou com sono, mas você vai bocejar involuntariamente. O neurônio espelho, ele vai te dar essa condição de aprender por essa repetição, pela observação. Por isso é importante fazer junto com o aluno, trazendo para o ambiente de sala de aula. O aluno chegou lá, no 9º ano, ele não teve uma boa escolarização, tem dificuldade de fazer algo que você considera básico para o 9º ano, mas ele não sabe fazer, então faça com ele. Esse trabalho de fazer junto, ele vai ser espelhado por esse aluno e vai contribuir para a consolidação da aprendizagem desse aluno. Um exemplo, o menino lê um texto e aí você faz um questionamento, ele copia um trecho e você diz, está errado. Faça com as suas próprias palavras. Matou o menino. Ele não sabe quais são as suas próprias palavras. Muito menos sistematizar isso no escrito. Ele não sabe. Então, vamos fazer junto. E esse fazer junto vai dar condições para que ele aprenda melhor. Levando lá para o universo da educação infantil.
Imaginemos, se a professora entra, o professor entra, né, e diz, vamos lá, pessoal, vamos fazer uma roda, né, e vamos contar a história do indígena X. E ela fica lá sentada na cadeira dela, qual é a criança que vai sentar na roda? Nenhuma. Então, ela tem que falar e ela tem que fazer. Então, vamos fazer a roda e vamos contar a história do índio X. E senta a criança, ela vai sentar. E aí o trabalho vai ser desenvolvido. É como a criança quando está aprendendo a escrever. Ela está aprendendo a escrever com a letra cursiva. E você vai escrever perto dela. Para onde é que a criança olha? Ela olha para o papel, ela olha para a caneta ou ela olha para a sua mão? Ela olha para o movimento da sua mão, ela não olha para a letra no papel, ela olha para o movimento da sua mão. Por isso, não pode pegar na mão da criança, né, na hora em que ela está aprendendo a escrever. Então, vamos lá, meu querido, escreve, pega o lápis, pega, eu vou lhe ajudar. Né? Aí você pega na mão da criança e vai escrever. Não. Você está impedindo, né, que o neurônio espelho trabalhe adequadamente. Então, ela vai observar o movimento e ela vai aprender como é que faz aquilo. Ela está espelhando e ela vai tentar fazer espontaneamente. E com a constância, com a repetição, ela vai conseguir. Então, vejam a importância da observação na aprendizagem. E por isso tudo, né? Por isso, tudo o que o professor faz vai implicar em alguma aprendizagem para o aluno. Nem que seja a capacidade de decisão e decidir, por isso, sair da sala de aula. Por quê? Porque não aguenta mais aquela metodologia do professor. Que o professor entra em sala de aula, né, ou fica, né, na sala de aula, por exemplo, nervoso. O professor entra nervoso, tenso. A turma ela vai se espelhar. O neurônio espelho vai fazer isso. Eu sempre digo nas orientações de estágio, são 4 estágios na licenciatura. No estágio 2, nós temos a experiência da monitoria em uma turma de educação básica. E aí, os licenciandos, eles são monitores da turma, acompanham a turma o turno inteiro. Independente de ser história, geografia, matemática, eles vão acompanhar aquela turma em meio a diferentes aulas com diferentes professores. E eles percebem, eles atingem o objetivo da experiência, que é perceber como os alunos mudam de postura a cada aula, diante de cada professor. E por que nós insistimos nessa experiência? Justamente para que os futuros professores percebam o quanto é espelhada a postura do professor em sala de aula. Certo? Então, o professor que entra em sala de aula e faz com vontade aquilo que ele tem que fazer, ele demonstra que aquilo é importante, ele se envolve de fato com aquilo, o aluno tende a se envolver. Ele pode nem gostar da disciplina, mas ele gosta da dinâmica da aula e a tendência vai ser de que ele se envolva, participe da aula e aprenda, até sem querer. Então, é preciso trabalhar com incentivo. A prática docente ela precisa ser incentivadora. Para quê? Para que isso seja espelhado. Isso vai abrir áreas no cérebro para a aprendizagem. Então, o neurônio espelho é uma área do cérebro. E a estimulação correta, adequada, que envolve necessidade de demonstração, vai possibilitar a abertura dessa área do cérebro para a aprendizagem. Por isso é tão importante o neurônio espelho. Ficou claro? Tudo bem? Não vamos esquecer do neurônio espelho. Tá? Então, prática sempre. Estimulação para o neurônio espelho. Experiências práticas concretas significa alimentar o neurônio espelho, certo? E falando de funções executivas, né? As funções executivas, que são importantíssimas aí para a sobrevivência do sujeito a vida inteira, né? Elas são desenvolvidas por essa região do cérebro, né? O córtex pré-frontal, que é a área considerada mais desenvolvida do cérebro e é a área que nos diferencia dos outros animais. É importante estimular o córtex pré-frontal desde a infância, tá? Por conta de tudo que eu já falei aqui. Mas vejam, é importante desenvolvermos e estimularmos desde a infância, mas estar desenvolvida mesmo essa área só dos 20 aos 25 anos,
que é a fase final de mielinização. Mielinização. Lembram lá daquela gordurinha que envolve o corpo do neurônio, né? A bainha de mielina? O processo final de mielinização do cérebro, de amadurecimento, portanto, do cérebro, ocorre entre os 20 e 25 anos. Tá? Então, nós temos aí, né, uma imagem, só para que vocês lembrem, né, que há uma região que é uma região mais importante, né, do cérebro, uma vez que ela está voltada para o desenvolvimento das funções executivas do cérebro, que está amadurecida entre os 20 e 25 anos. Mas isso não significa dizer que nós vamos estimular nesse período. A estimulação correta, adequada, ela deve ser estimulada desde a mais tenra infância. Certo? E esse processo, quando a gente fala do processo final de mielinização, a gente não pode desconsiderar a importância da memória operacional. Né? A maneira como nós alimentamos essa memória operacional, que depende da memória de longo prazo. Por exemplo, o aluno sabe somar. A memória operacional, ela vai acionar o conhecimento sobre os números. E aí o aluno vai acessar, né, acessar o conceito de número e associar ao conceito de soma. Algo que está na memória operacional e algo que depende de uma memória consolidada. Então, eu acesso um conhecimento e associo a outro. Isso não é algo pontual. Uma coisa está relacionada com a outra. Números soltos, de nada adianta. Eu preciso associar ao raciocínio da soma. Então, isso só vai ser consolidado se o processo estiver... se o córtex pré-frontal estiver amadurecido, estiver sendo trabalhado. Certo? Mas vamos ver aí nesse slide que trata das funções executivas. Nós temos aí de um lado a memória operacional e do outro o controle inibitório. O que é cada coisa dessa? Né? Controle inibitório. Já disse aqui, né? A criança, o adolescente tem dificuldade de controle inibitório. Por quê? Porque eles agem pelo impulso. E o professor não pode deixar lá 30 minutos, né? Ou quando eu dava aula na educação básica, em escola pública, eu não tinha turmas de 30 alunos, eram 35, 40, 45. Eu tinha turmas de ensino médio de 60 alunos, que era o limite. Né? Não era o céu, mas era quase. E eu não podia deixar aqueles 60 adolescentes agirem de acordo com seus próprios limites. Não, eu como professora, eu tinha que trabalhar a inibição de determinadas respostas dos alunos para manter o foco, né, e para orientá-los a desenvolver o autocontrole em sala de aula. Eu não estava sendo autoritária, eu estava sendo autoridade, pondo em prática a minha competência técnica e teórica para possibilitar aos meus alunos condições de aprendizagem. Então, o professor precisa trabalhar a inibição das respostas inadequadas para ajudar o aluno a manter o foco. Né? Porque eles têm que ter atenção ao controle das interferências. Isso gera... a gente pode pensar assim, que isso gera polêmica às vezes, tá? Então, o colega diz, nossa, está dizendo que tem que inibir os alunos. Não, gente, não é você inibir os meninos. É você retirar o que é desnecessário. Em prol da geração de quê? De automonitoramento. E isso tem um objetivo, que é o quê? É elevar a capacidade de raciocínio, de julgamento do aluno. Eu não posso... Nós vimos aqui na sessão formativa sobre aprendizagem baseada em problemas. A aprendizagem baseada em problemas não é deixar o menino solto para executar um projeto da forma como ele quer. Não é isso. Não foi, nunca foi. Pelo contrário, existe muita coordenação do processo pelo professor. Porque se o aluno não tem trabalhado a sua flexibilidade cognitiva, se ele não tem a capacidade de desenvolver raciocínio de alto nível, complexos, então ele não vai ter condições de resolver problemas. O que é a capacidade de resolver problemas? Não esqueça, isso requer planejamento, isso requer raciocínio, isso requer conclusão e julgamento. E outra,
a aplicação prática na realidade social do sujeito. E isso começa com a coordenação, né, do controle inibitório dos alunos, crianças e adolescentes. E quando falamos de memória operacional, falamos tanto da memória verbal quanto da memória visual espacial, ou seja, daquilo que se observa. Aluno com problemas nas suas funções executivas, nós temos? Temos. Nós temos alunos autistas, por exemplo, alunos com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. E como é que nós agimos, né? O que é que ocorre, na verdade, com esses alunos? Eles não organizam regularmente o cérebro para resolver problemas complexos. Ele faz o quê? O exercício, por exemplo, lá na sala de aula, e ele acha que ele está certo. Na verdade, ele tem quase certeza que está certo, né? Ele faz, fica feliz, mas na hora da correção, ele percebe que está errado. Gente, não se ele tem realmente, né, a comprovação neurológica que ele tem problema nas funções executivas, isso não é concretizado como uma incapacidade cognitiva, né? Lembrando isso. Isso é caracterizado como uma falha no funcionamento das funções executivas, não uma incapacidade cognitiva, certo? Então, vocês já tiveram alunos assim, né? Ele faz atividade, fica feliz, tem certeza que acertou. Quando você vai verificar, ele errou. Mas o professor tinha certeza que estava certo. E por quê? Porque ele até conseguiu, sabe, raciocinar, mas ele não conseguiu concretizar, concluir. Isso não é incapacidade cognitiva, isso é uma falha no funcionamento das funções executivas. Isso atrapalha a vida acadêmica, a vida escolar, a vida profissional do sujeito. Por isso que as funções executivas, que só estão amadurecidas lá entre os 20 e 25 anos, elas precisam ser bem estimuladas desde a primeira infância, desde o comecinho da vida do sujeito. Certo? Senão, ele vai se tornar um adulto que não desenvolveu a capacidade de resolver problemas, não tem condições de planejamento, não consegue resolver os problemas, não tem uma boa capacidade de raciocínio, de conclusão, de julgamento. É aquele adulto que acredita em fake news. Ele tem certeza que aquilo é verdade. Não é o caso daquele aluno que tem uma condição neurobiológica diferente. Não, é aquele que não teve estimulação. Ele não tem nenhum problema neurobiológico, mas ele não recebeu a estimulação correta. Não teve alguém que cuidasse do controle inibitório, não amadureceu o processo de raciocínio, de conclusão, julgamento e aplicação dos conhecimentos. Certo? E falar de neurociência é falar de sistema nervoso. Vamos falar agora de sistema nervoso autônomo. E quando falamos dele, falamos da homeostase, né? Ou homeostasia. E o que é isso? Né? Quando falamos de homeostasia ou homeostase, falamos do equilíbrio do corpo. Né? Falamos de o sujeito estar em estado homeostático. O que é isso? Né? A gente tem aí no slide uma expressão muito boa, né, do Walter Cannon. E ele chamava a homeostasia de sabedoria do corpo, que é o equilíbrio, né, que o organismo busca, né, a constância interna que o organismo busca para manter o sujeito equilibrado. Por exemplo, quando você acorda de manhã, né, ao acordar você está em equilíbrio, você está dormindo, você está equilibrado. Mas aí você olha para o relógio e você percebe que deveria ter saído às 7 da manhã e percebe que faltam 15 minutos para as 7. Aí o que é que você faz? Você pula da cama. Né? Estou dando um exemplo para ficar mais gritante, tá? Então, você pula da cama. Como é? Quando você levanta da cama, o seu corpo se desequilibra. O que é que o cérebro vai fazer? Ele vai trabalhar para manter o seu corpo equilibrado. Ele vai trabalhar para manter o corpo estável, equilibrado, para que a pessoa não desmaie. Não tem uma tontura, né? Porque, veja, passou 6, 7, 8 horas dormindo.
E aí depois você levanta, e ao levantar, você vai ao banheiro, você vai comer alguma coisa, você vai fazer, né, cuidar da sua higiene, vai separar o material do seu trabalho, da sua escola, para sair. E o cérebro vai cuidar para que você mantenha o seu corpo estabilizado. Esse é o estado de homeostasia, certo? E aí, né, divisão do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, ele está dividido em duas partes. O sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático, né? Que ele envolve situações de esforço e repouso. Tá? E a gente então, sinalizando aqui por conta do tempo, a gente vai, então, retomar no quarto bloco, tá, a discussão sobre o que é o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Tá?